SBT, conversando agora com um dos candidatos à presidência da República do Brasil pelo PRONA. Com vocês, Enéas. Boa noite, Enéas. Como vai? Boa noite, seu Sérgio. Tudo bem? Muito obrigado pela tua participação. É a terceira aqui no Programa Livre? Duas aqui, na outra emissora. Na TV Cultura. Lá, exato. Muito bem. Então, muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta inicial aqui, dessa sinceridade que você sempre tem. Você acha que você vai ganhar a presidência da República esse ano? Depende do que ocorrer agora, nesse último período. Na dependência do tempo de que eu disponha para... Quer dizer, você acredita que ainda, se acontecer alguma coisa, você tem chance? O senhor me entrevistou em 89, eu continuo dizendo a mesma coisa. Ok. O senhor se recorda disso. Então vamos lá. Perguntas. Fala, garoto. É o seguinte, quase a metade da população brasileira é negra e não tem quase nenhum candidato negro. O que o senhor acha disso? Bom, eu não vou querer aqui me apresentar como candidato, seria até uma pilheira. Eu descendo de brancos, negros e índios. Mas eu nunca me apresentaria como candidato de um grupo, nem dos médicos, nem dos carecas, nem dos gordos, nem dos magros. Eu pretendo ser um representante de toda a sociedade brasileira, o senhor entende? Quer dizer, então eu não entendo por que devesse existir assim um candidato negro, entende? Ou um candidato médico. O candidato a presidente da República, a meu ver, ele tem que responder aos grandes anseios da população brasileira como um todo, assim que eu vejo. Sem nenhum tipo de discriminação racial, religiosa, nada disso, ok? Fala, garoto. Por favor, é verdade que o senhor é fascista? Não, isso é uma... Veja, senhor, o que está ocorrendo agora nos últimos dias, examinando com bastante profundidade a sua pergunta, eu defendo medidas nacionalistas, eu defendo soberania nacional, eu defendo o fim da situação em que a nossa nação se encontra de joelhos no exterior. E como a grande maioria hoje dos candidatos à presidência da República já se curvou diante da ditadura do sistema financeiro internacional, como já há um complô organizado, de modo que o Brasil continue do jeito que está, então os grandes veículos de comunicação, e em particular alguns, bem caracterizados, eles se voltam contra essa candidatura e dizem que o indivíduo que fala em ordem, em autoridade, em respeito é fascista. Fascista é o partido político que quis me tirar da candidatura, que quis tirar a candidatura. Fascista é aquele que não permite, veja o senhor, o Congresso age de modo fascista. Porque se o senhor observar, eu falo 1 minuto e 15 na televisão. E muitos setores da imprensa têm medo que eu chegue ao poder, porque aí eu farei com que a imprensa seja responsável. Não é tirar a liberdade de ninguém, é fazer com que ela investigue, mas que ela trabalhe em favor da população e não contra ela. Está acompanhando o senhor? Então é por isso que essa pecha está, digamos assim, sendo usada por alguns jornalistas. Eles dizem isso, fica por isso mesmo, eu não tenho nenhuma oportunidade de defender, como estou tendo agora, para o senhor e para a nação toda. O que eu quero é uma nação que seja soberana, uma nação que deixe de curvar-se no cenário internacional, uma nação rica como ela é, que apresente um futuro para os seus filhos, para a gente da sua geração e mais novos, que hoje tem pouquíssimo futuro, uma nação que tenha produção, que tenha emprego, que não apresente esses índices terríveis de bem-estar social que nós temos hoje. Eu quero uma nação livre. Isso não é ser fascista, entendeu, senhor? O partido fascista da Itália, completamente diferente da minha pregação. Agora, senhor Enéas, quando o senhor fala assim que, na verdade, vai fazer a imprensa entender... Sem dúvida. Eu quero que ela seja responsável. Mas como o senhor vai atuar em relação à liberdade de imprensa? Não, a imprensa tem que ser livre. E eu explico por que ela deve ser livre. Os militares que tomaram o poder em 64 cometeram um erro crasso. Nenhum partido político, nenhuma instituição tem condições de fiscalizar o poder. Só a imprensa pode fazê-lo. Ir aos porões do poder. Saber o que está acontecendo, entende? Nas entranhas, lá dentro. A imprensa tem esse direito e, mais do que esse direito, esse dever. Isso é uma coisa, é um direito inalienável da imprensa, como instituição. Outra coisa é a absoluta falta de respeito. Veja, senhor, isso é completamente diferente. Não é justo que um jornalista chegue a um programa aqui no SBT e diga assim, Ernesto, tem tempo demais. Por quê? Por que eu tenho tempo demais? Eu digo alguma coisa que seja, assim, suja, que seja sórdida. Alguma vez eu faltei com respeito a alguma outra, o senhor está entendendo? Quer dizer, então, nesse sentido é que eu digo que ela tem que ser responsável. Tem que haver uma lei de imprensa que puna o indivíduo que faz, assim como existe um código de deontologia médica que nos pune. Quando o senhor vai a um pronto-socorro, o colega que estiver lá, ele pode abrir o senhor na hora, se o senhor estiver inconsciente, mas ele não pode cortar sem saber o que está fazendo. Ele é responsável pelo ato médico dele. Eu quero responsabilidade, só isso. Ok. O senhor é o quinto
sempre candidato a presidente da República que está vindo para cá. Nós temos feito o seguinte, para cada candidato que vem, ele faz uma pergunta para o seguinte que vem para cá. E o último que esteve aqui foi o Esperidião Amin, que fez uma pergunta ao senhor. Ela vai aparecer aí, o senhor responda, por favor. Tem que virar para lá. Eu gostaria de perguntar ao candidato Enéas se ele acha que é importante escolaridade e experiência administrativa. Experiência administrativa e escolaridade para administrar um país como o nosso. Bom, a primeira questão já está respondida acabou, né? Pela própria tradição toda, por tudo que fiz durante a vida. Eu passei a vida toda, e já lhe disse isso, já a nação brasileira, toda ela, eu passei a vida estudando e trabalhando. A escola é fundamental. Há indivíduos que são capazes, graças a uma dotação genética extraordinária, de caminharem sozinhos, mas isso é raro. A escola é fundamental. Então, admitir-se que um indivíduo pretenda dirigir uma nação com o mínimo de escolaridade é um perigo, porque ele pode ser um títere. Ele pode até estar bem intencionado, ele pode ser um boneco. Ele pode ser levado de um lado para o outro porque ele desconhece as questões primaciais, as questões mais importantes. Esse primeiro. Agora, experiência administrativa. Eu respondo ao senador o seguinte: não há nenhum cargo no qual se adquire experiência para ser presidente da República. Um prefeito não tem, de nenhuma maneira, a condição de opinar sobre questões macroeconômicas. Nenhum prefeito ou governador sabe como decidir sobre política mineral. Entende? Quer dizer, as questões que se exige sejam conhecidas de um candidato à presidência da República, elas transcendem ao nível de qualquer administrador escalão menor. Daí porque o senhor vê um ir e vir nos outros escalões. Eu respondo a sua excelência, o senador. Não. Para o indivíduo ser candidato à presidência é fundamental, primeiro, mais do que tudo que ele disse, que o indivíduo diga a verdade. A nação brasileira anseia pela verdade. Ela está cansada de ser enganada a cada instante, a cada eleição, ano após ano. É preciso compromisso com a verdade. Segundo, é preciso ter preparo, sem dúvida, um preparo específico, o mais abrangente possível, sobre saúde pública, sobre a questão educacional, você está entendendo? Agora, administrativa, se o que sua excelência, senador, diz é administrativa, tendo sido prefeito, governador, não. E pior ainda, porque no Congresso, do qual sua excelência, o candidato ao qual sua excelência pertence, no Congresso não se aprende nada. Aprende-se apenas troca de influências, troca de favores. Eu já disse isso em público, quer dizer, o Congresso não é uma escola na qual se aprenda nem a legislar, uma vez que há um número enorme de exemplos de leis inconstitucionais oriundas de lá. Respondi? Ok, estou respondendo. Para livre, dá um tempo, volta. Já. Programa Livre SBT, hoje com o candidato à presidência da República pelo PRONA, Enéas Carneiro. Enéas, antes da gente continuar, gostaria que você... mostra ele lá, por favor. Porque é o seguinte, porque nós esperamos que o próximo candidato a vir aqui seja o ex-governador Quércia. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma pergunta a ele para entrar no ar no dia que ele, eventualmente, se ele... Espera, venha, tá todo mundo vindo. Venha também. O que eu vou perguntar para os governadores? Como é que o governador explica, se é que há explicação para isso, que nas eleições passadas, o já falecido doutor Ulisses, figura respeitável na política brasileira, tenha obtido uma penetração tão pequena no seio da população? E como é que se explica que um partido tão grande como o PMDB, quer dizer, grande no que concerne a representação do Congresso, não aqui fora, não na rua, como é que se explica que apresente um candidato à presidência e a penetração dele seja tão pequena? É uma pergunta, assim, sincera para ele. Eu tenho a resposta, mas é bom que ele dê, ok? Fala, garoto. Eu queria saber se... Em 89, quando você se candidatou pela primeira vez, você falou que se você não ganhasse a eleição, você não se candidataria de novo. Não, um minutinho, permita-me cortar. Eu tenho um documento, não, porque sem querer o senhor cometeu uma impropriedade, sem querer. Eu tenho um documento registrado em cartório, já foi filmado nesse programa, na outra TV, e o documento dizia assim, ipsis literis, veja o senhor, se perder a eleição, não serei candidato a nenhum outro cargo de vereador, deputado estadual, federal, governador, senador. 2, deixo ressalvada a hipótese
de candidatar-me à presidência da República, numa outra situação. Está escrito lá, registrado em cartório. E quanto ao horário eleitoral gratuito na televisão e rádio, você acha que o candidato Esperidião Amin, da vez que ele veio aqui, ele falou que ele acha que não devia ser em rede nacional tudo ao mesmo horário. E você acha que todos... Não entendi, não devia o quê? Que o horário político não devia ser em todas as emissoras ao mesmo horário, ao mesmo tempo. Tipo uma rede assim que pegasse todas as emissoras. E eu queria saber se você acha que todos os partidos deveriam ter o mesmo tempo igual, não um mais, outro menos. Olha, do ponto de vista daquilo que reza a Carta Magna, quer dizer, a igualdade de direitos teórica, na prática não é nada assim. Mas se nós quiséssemos respeitar a Carta Magna, nós temos 6, 7, 8 candidatos à presidência. O tempo deveria ser igual. Não há nenhuma razão para que o indivíduo seja obrigado a exprimir-se em 1 minuto e outro em 6. E tanto isso é verdadeiro que os candidatos que dispõem de mais tempo, veja o senhor, eles não usam tempo, eles põem músicas, põem outras pessoas para falar. É a prova, a meu ver, inconteste que se eles falarem o tempo inteiro, o telespectador dorme. Perdoe-me, é o que eu tenho dito, né? Quer dizer, não falta-lhes conteúdo e fortaleza verbal para se exprimir. Então, eles colocam pessoas, colocam músicas, colocam outras coisas e a mensagem, que é o mais importante, não vem. Eu discordo do que está aí, já disse isso, se o senhor pergunta, se quisesse respeitar a lei, o ideal seria um tempo igual. Para 6, 7 seria mais fácil, mais democrático, mais justo, né? Ok? Estou à disposição. Fala, garoto. Eu queria saber, além de merda, o que o presidente corrupto tem na cabeça. Não entendi a palavra ali. Não vi. Eu queria saber, além de merda, o que o presidente corrupto tem na cabeça. A expressão é do senhor, eu respeito. Não? Eu sou uma pessoa disciplinada. Se a norma do senhor é essa, eu me respeito. Veja bem. Não, eu digo a norma do dirigente do programa, eu não tenho dúvida. Veja o senhor, um dirigente, além disso que o senhor citou, desse conteúdo desagradável, além disso, o que é que ele deve ter mais? Deve ter na cabeça. O que é que ele... Não sei. Veja o senhor, pera um minutinho, veja, os dirigentes do nosso país são extremamente mal dotados pela natureza no que concerne a arrumação cromossomial, que são mal dotados, e ao lado disso não estudam. Eles trocam ideias, conversam uns com os outros, mas não estudam. Pelo fato de não ser o estudo o imperativo categórico deles, eles realmente são muito ruins. O que mostra o temor colossal que eles têm de mim. Colossal, né? Colossal, terrível. Eu sou apontado como inimigo. Sim, eu sou inimigo, mas não da população. Eu sou inimigo do sistema que está. De um sistema pútrido, perverso, sórdido, ignominioso, que lança a maior parte da população na desgraça, né? Isso sem dúvida, né? Fala, garota. De onde vem a Eu pergunta? queria saber, saindo um pouquinho da política, se a barba que você usa tem algum sentido especial ou é apenas costume? Não, eu já respondi essa pergunta, senhorita. Não há nenhum sentido especial. Certa época eu estava escrevendo um livro e fui ficando, não barbudo, fui ficando barbado. E não havia tempo de fazer e fui ficando. Gostei do aspecto e ficou. Não há nada de especial, não, senhorita. Você tem falado muito mal dos políticos de um modo geral. Desde que entrei no processo, em 89. Pois é, quantos deputados, quantas pessoas são candidatas pelo PRONA a deputados estaduais, federais? De cor eu não sei não sei. Eu posso lhe dizer que há em 12 estados, no Rio é um número enorme, porque nós temos uma deputada federal, o senhor conhece, dona Regina Gordilho, que aliás foi quem nos propiciou a candidatura por causa da ação de inconstitucionalidade que nós pudemos apresentar. E ela já é um político mandato. E há no Rio de Janeiro uns 10 candidatos, e em Brasília alguns, São Paulo há, quer dizer, eu não sei o total. Eu vou dizer ao senhor que mais de 20, provavelmente. Talvez agora, mais um pouco. Federal, né, no nível federal. Ok. Quer dizer, mas eles, você recomenda? Veja o senhor, eles todos se aproximaram de mim dizendo que acreditavam no modelo que eu apresento. O modelo de ordem, de respeito à lei, de disciplina e de uma vontade de aço para mudar o Brasil. Para fazer uma terra da qual a gente se orgulhe e não da qual a gente tenha tristeza. Todos hipotecaram esse tipo de compromisso. Então é minha obrigação também acreditar neles. Entende? Fala, garoto. Ô, doutor Inês, eu gostaria de saber, já que a juventude... Pronto. Já que a juventude é a força de um país, então, no seu programa ou seu projeto, talvez tenha uma folga para a juventude. Então, no Brasil existe, quer dizer, um espaço, digamos isso. O Brasil apresenta hoje em dia um índice de mortalidade das crianças muito grande, quer dizer, muito elevado, sem dúvida. Bate recorde. E será que... O senhor é da onde, hein, com a sua pronúncia bonita assim? De onde o senhor é? Eu sou de Angola, sou curiosidade. Pois não. É um português um pouco diferente desse aqui, né? Pois não. E será que o senhor tem competência para resolver esses problemas todos que já afetam o Brasil
digamos, há décadas. É difícil responder para o senhor. Como lidar? Eu teria que fazer um resumo da minha vida. Veja, senhor, uma pessoa vale por aquilo que ela fez. E não é aqui o lugar de eu contar toda a história da vida. Eu digo ao senhor o seguinte: eu tenho uma vida pautada em trabalho. E esse trabalho se reflete na última atividade que eu exerço, na qual eu dou aula para 1.000 médicos por ano num curso particular meu. E atividade médica. E já fui presidente de uma sociedade de cardiologia. Quer dizer, traçar todo o currículo de primeiros lugares, isso tudo não é bem próprio agora. Eu digo ao senhor o seguinte: eu estudei a vida inteira e tenho estado nos debates, quando os candidatos vão aos debates, à disposição deles. Eu lhes faço perguntas e boa parte das vezes eles não respondem as perguntas que eu faço. É a impressão que eu respondo ao senhor assim. Olá. Programa livre, dá um tempo, volta. Já. Muito bem, a gente segue aqui com o Programa Livre. O Programa Livre hoje entrevistando Enéas Carneiro. Já a gente continua a entrevista. Agora é a primeira vez com Fresh, Colinos Fresh. Primeiro gel dental feito para os melhores anos da sua vida. Tem 2 sabores, o mint e o tropical. Também 2 tipos de embalagem, a bisnaga e a pump. E eu já vou dar 3 kits para as pessoas que vão participar hoje aqui. Segure. E a camiseta vai para a história mais interessante, porque essas pessoas, vocês estão votando pela primeira vez ou não? Você pela primeira vez, você não, e você pela primeira vez. Qual é o critério que você está estabelecendo? Não precisa nem falar a respeito do candidato que você vai votar, mas como é que você está estabelecendo os critérios para você votar pela primeira vez? E quero saber se você já tem todos os candidatos na sua cabeça, da presidência a deputado estadual. Não, todos eu não tenho, mas eu acho que, para mim que não tem muita experiência, eu acho que tem que votar, você tem que saber se o cara tem um passado político legal, se foi vereador, prefeito, qualquer coisa, para saber um pouco da vida do cara e ter um pouco de confiança no que ele vai fazer se for eleito, né? Você tem quantos anos? 16. 16. Você recomenda a todo mundo que tem 16 e que possa votar que vote? Eu recomendo. Ok. Como é seu nome? Flávia. Eu perguntei seu nome? Marcelo. Então. Os critérios, olha, eu acho que primeiro de tudo é o programa de governo, né? Mas não o programa, especificamente o programa, o que está escrito, mas o que as ideias que norteiam para que o programa tenha sido feito. E que a gente possa comprovar isso através da sinceridade do candidato, que ele passe realmente isso, discutindo as ideias que estão por trás do programa. E também o que ele disse, também o histórico político, a experiência política, se tem um passado bom ou não, esse tipo de coisa. Você já tem todos os candidatos ou não? Quase todos. Quase todos. Falta mais deputados, né? Deputados estaduais e tal. Bom, Thiago. Bom, eu acho que o que eles colocaram na nossa mão foi uma coisa ruim e outra pior. Que se você vai ter que escolher, né, entre um plano que aparenta ser uma merda e outro que é uma tremenda mentira. Se ele for bom, ele fez um milagre, pelo menos é o que eu tô achando, a minha opinião. Ele é uma mentira. Até agora é um plano para eleger uma pessoa, né? Agora, se for certo, ele é um milagre, porque ele acabou até agora o que diz a televisão. Ele acabou com a inflação. Reduziu a mínima a taxa de inflação, mas eu acho que isso é impossível. Então, em vez de você vai ter que empregar o seu voto numa coisa ruim, numa coisa horrível, eu sou mais uma coisa ruim. Porque as pessoas sem escrúpulos podem, como se diz, mudar a sua opinião sem você saber, anulando seu voto, sabe? Eu acho isso uma sacanagem. Primeira vez que você vota. Tá bom. Nem tanto pelo resultado final, mas mais pelo desenvolvimento da ideia. Muito obrigado por vocês. Agora eu tenho uma pergunta para você, Enéas. Não, é que eu vi a tua entrevista na MTV, eu achei muito interessante sobre a AIDS, né, e muita gente aqui não viu. E eu queria saber o que o senhor faria, pode servir até de conselho para outros candidatos que forem eleitos, o que o senhor faria se o senhor for eleito contra a AIDS? Não há nada de particular para eu fazer diferente de qualquer pessoa que tenha esse poder na mão da presidência da República. O que tem que existir é conscientização maciça, é um processo educacional permanente. Não adianta fazer-se uma campanha e ela parar. Porque novas gerações, a cada instante, né, vão surgindo no cenário. É um processo contínuo de educação de toda a juventude. Contínuo. Tem que haver permanentemente educação. Esse é o único caminho. A AIDS não é, no momento, ainda uma doença curável, só com prevenção. Fala, garoto. Eu queria saber, na opinião do senhor, quem foi o melhor presidente do Brasil e por quê? Do que eu conheço, Getúlio Vargas. No governo dele, o trabalhador teve... Trabalhador, eu estou falando daquele que trabalha. Pessoa que trabalha, né? Teve pela primeira vez direitos.
ele teve o domingo remunerado, o salário mínimo, que naquela época era uma coisa justa. Então, se eu tivesse que citar um nome, seria Getúlio Vargas. No Brasil, o senhor está falando. No Brasil. Ok. No próximo bloco, o senhor responde uma pergunta minha logo de saída. Numa hipótese, que o senhor talvez não admita, mas é uma hipótese, do senhor não chegar ao segundo turno. E se houver o segundo turno, quem o senhor vai apoiar? Pois não. O Programa Livre dá um tempo, volta já. E aí, seguimos aqui pela SBT Programa Livre, hoje com Enéas Carneiro. Eu havia feito uma pergunta a ele antes do intervalo, que é a seguinte: se não chegar ao segundo turno, e se houver o segundo turno, e se continuar essa bipolarização entre Lula e Fernando Henrique, qual vai ser sua posição? Bom, com a mesma clareza com que eu falo sempre. O senhor me conhece bem. Terceira vez ou quarta que estou no seu programa. Exato. Se eu acreditasse em qualquer um dos senhores que aí está, como candidato à presidência da República, como candidatos, né? Eu não teria entrado no processo. Eu não acredito neles. Transparece-me, né? Transparece para mim, nas alocuções que eles proferem, sempre mentira. Sempre uma hipocrisia gigantesca. E de modo que eu estou sendo mais uma vez sincero. Se não chegar, não estarei do lado de ninguém. Recolho-me a minha posição de um cidadão comum, de professor de medicina. Se o senhor me permite, eu queria fazer um comentário, posso? O comentário é o seguinte: não existe isso que aí está tão decantado em prosa e verso pela imprensa. Isso é falso. Isso é falso, isso é fabricado. Tenta se convencer a opinião pública, e não sou só eu quem diz isso, muita gente boa, que existe essa bipolarização para que a sociedade aceite isso já como fato consumado. Para que ela não pare e reflita. Porque o que está sendo programado é a eleição de uma pessoa, uma vez que já se sabe de modo claro que a outra pessoa não tem condições de discutir e que será esmagada. O que aconteceu em 89 é um exemplo inequívoco para o qual eu chamei a atenção da população naquela época. O segundo candidato não tem condições de enfrentar. Ainda mais um homem que tem uma escola de sociologia. Então o que está sendo programado, sem dúvida, é que um candidato deve ser eleito. E o outro apenas está para fazer de conta, porque não tem condições. Isso é um perigo. Eu chamo a atenção da sociedade brasileira para o perigo que se descortina aí. O candidato majoritário, aquele que hoje é o representante oficial do sistema, digamos, o candidato mais aplaudido, o candidato que representa o grande capital internacional, se esse senhor ganhar a presidência da República, aquilo que está escrito no Consenso de Washington, que a nossa população tem pouco conhecimento, aquele documento terrível em que se prega praticamente o fim da soberania nacional, aquele documento terá valor. E o Brasil será uma nação de joelhos lá fora. Privatizar-se-á tudo, até o ar atmosférico. Numa segunda hipótese, o segundo candidato não tem condições de dirigir o país. Homem sem preparo, homem que será levado para um lado e para o outro da dependência de quem o esteja empurrando para o outro lado. E seria um péssimo exemplo para todos os pais de família, para todas as crianças e adolescentes, daquilo que o estudo realmente representa. O conhecimento humano é a arma mais poderosa que qualquer um de nós pode ter. Só o conhecimento liberta o homem. E o que eu estou dizendo aqui já disse num debate, quer dizer, não estou falando por trás. O candidato teve todo o tempo para estudar, desde mais de 15 anos. Não o fez porque não gosta disso, não acredita nisso, não crê que essa seja a bola mestra. E isso é para mim o fundamental. Eu não consigo entender uma sociedade de jovens como a sociedade brasileira que não esteja pautada num esforço educacional gigantesco. Só assim, educando todo o nosso povo bem mais jovem, pode-se criar uma geração da qual o Brasil se orgulhe. Essa é a minha mensagem. Obrigado, senhor. Ok. A partir de agora vamos acelerar. Faz de conta que o senhor está em 89, tá legal? Perfeito. Doutor Enéas, o senhor é ultranacionalista, correto? Sem dúvida. O que o senhor acha do que tem ocorrido na Alemanha com os ataques para os estrangeiros lá e também contra nordestinos aqui em São Paulo, e o que o senhor faria em relação a isso, se o senhor apoia ou não? Não, sou radicalmente contrário. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas, é lutar contra o processo de sangria
né, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Isso não tem nada a ver com a política, veja o senhor, de tratar os nossos irmãos do Nordeste como escravos. É completamente diferente disso. Pelo contrário, eu sou a favor da integração nacional. Eu sou a favor da irrigação do Nordeste, de que se captem mais água de superfície, o que hoje não é feito, que se utilize o Rio São Francisco, de que se dê àquele cidadão humilde a condição, e ele não sairá de lá, porque ele é um homem forte, ele gosta da terra dele. Tá claro pro senhor? Você sendo médico, o senhor sendo médico, por que se tornar político? É só para lucrar como perfeito, como isso foi em 89. Isso não começou hoje. Eu era um cidadão aqui, não há ninguém da minha geração, mas era um cidadão que trabalhava, estudava e que vivia indignado com isso tudo que está aí. E um determinado dia, eu não sei mais quem perguntou, mas em um determinado dia, veja o senhor, eu sabendo que a vida inteira foi essa de estudo, eu disse, é possível isso, desde que haja uma pessoa com vontade de aço, com vontade de enfrentar esse monstro terrível que aí está, esse sistema que aí está apodrecido, infecto, do qual a imprensa faz parte, de mãos dadas com o capital. Eu disse que é possível, e entrei na luta, foi só por isso, meu jovem, só por indignação, mais nada. Bom, o senhor disse que quer fazer muitas obras, irrigar o Nordeste e tal, mas isso tudo custa dinheiro e o país no momento não tem. Deixa eu me interromper ela imediatamente, um minutinho só. Pô, pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, senhor Sérgio. Ninguém diz pro senhor, não, eu tenho que responder para ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda, eu vou mostrar agora. Agora, peraí. Ele não é culpado. Peraí, eu cortei sua frase numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava parede elétrica. No dia seguinte faltava algodão, faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí te abre os jornais e diz déficit. Isso é mentira. Mentira deslavada pro senhor que está em casa. Veja bem, aqui na década passada, veja o senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja o senhor, aqui, agora, quando esse plano salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade e não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8% ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7% ao ano, aqui foi 8% ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8%? Naquele mês, perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, que falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem. De sobra. Tá bom. Por disso, nós temos 30 segundos para acabar o programa e tem uma pergunta. Perfeito. Vamos lá. O senhor é contra ou a favor do comunismo? E o porquê? Não. O comunismo é uma doutrina que já está enterrada. O comunismo científico nem chegou a existir. O que houve foi o socialismo de Engels, a forma inicial. Ele não deu certo em nenhum lugar do mundo. Eu defendo a iniciativa privada. Quer dizer, eu defendo a livre iniciativa, mas com um Estado forte que seja capaz de intervir a favor da sociedade. Esse é o ponto. Muito obrigado pela sua presença, Enéas. Muito obrigado, senhor. Obrigado a vocês, mesmo, por terem vindo e feito esse programa. Até amanhã. Tchau.